Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Vibe Mundial. Nós estamos dando início agora ao nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito na Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata, pratico a medicina tradicional chinesa, principalmente na área da fitoterapia chinesa. Nosso programa sempre acontece nas terças-feiras, às 8 horas da manhã. Vocês já me conhecem, muitos de vocês. Nós estamos aqui desde 1997, são 28 anos de Vibe Mundial, com muito prazer, com muita satisfação e alegria. Nosso programa ao vivo, nós estamos agora ao vivo com você. Eu quero comunicar a vocês que o meu segundo livro, Câncer de Dentro para Fora, já está praticamente pronto e nós já marcamos a noite de autógrafos, será em novembro. Então, não no mês de outubro, vai ser dia 5 de novembro, na Livraria da Vila, no Shopping Higienópolis, na zona oeste aqui de São Paulo. Shopping Higienópolis, dia 5 de novembro, é uma quarta-feira, a partir das 18h30, na Livraria da Vila, dentro do shopping. Nós optamos pelo shopping porque é fácil estacionar. Você pode ir até o evento, conversar conosco. Eu vou ficar muito feliz de receber vocês pessoalmente, autografar o livro e você pode passear, jantar no shopping. Vai ser uma noite agradável. Nós escolhemos no meio da semana porque é fácil no final do dia, numa quarta-feira, meio de semana, não atrapalha a sua rotina do final de semana. Ok? Aí você pode fazer as suas coisas de fim de semana que você precisa, às vezes, ir no supermercado, ou você quer viajar, etc. Então, quarta-feira, 5 de novembro. Não é outubro, gente. Não vai confundir a data. Novembro. Mas eu vou sinalizando, vou lembrando vocês mais próximo. Finalmente, esse livro é muito importante, porque é um livro onde eu vou falar da homeopatia, da medicina chinesa, da medicina germânica, do emocional, da genética do câncer, da imunologia do câncer e da espiritualidade no câncer. Um livro completo. Nós escolhemos esse título, Câncer de Dentro para Fora, porque a gente sempre tem esse tratamento do câncer de fora para dentro. Então, por que não um aliado ao tratamento original do câncer? Nós vamos auxiliar. A pessoa vai continuar fazendo a quimioterapia, a radioterapia, tudo que é necessário, muito importante, mas como a gente pode transformar algo dentro de nós para curar o câncer. E também é para quem quer prevenir o câncer. Então, nós temos a homeopatia, os imunomoduladores, depoimentos de pacientes no livro, casos clínicos, tudo para você entender o processo da homeopatia, como a homeopatia, em que células ela age, porque nós já temos 14 teses de mestrado e doutorado falando sobre a homeopatia, os imunomoduladores homeopáticos. Então, é um livro que mostra a minha experiência de 27 anos, né, desde 1998, com pacientes oncológicos, com pacientes com doenças autoimunes e pacientes com doenças virais crônicas. De que forma a homeopatia entra como um coadjuvante no tratamento oncológico alopático. Como nós conseguimos aumentar o sistema imune, diminuir os efeitos colaterais das quimioterapias, radioterapias, imunoterapias, de que forma a gente pode ensinar esse paciente a alimentação correta e trabalhar fundamentalmente a espiritualidade individual de cada um e também o emocional de cada um. Então, tá aí, o livro vai ser lançado e vocês vão estar comigo, porque vocês já estão esperando esse livro já há algum tempo. E hoje, nessa primeira metade do programa, eu vou falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo tem sido cada vez mais frequente porque ele está muito ligado ao transtorno de ansiedade, né? Então, quando você tem um transtorno de ansiedade já de muito tempo, prolongado, você acaba levando esse transtorno a obsessões e compulsões. Então, transtorno obsessivo compulsivo, a palavra já está dizendo, a sigla já está dizendo, TOC. Obsessão, pensamentos,
imagens, impulsos que invadem a sua mente. E de forma repetitiva e indesejada. É extremamente desagradável. A pessoa não tem controle e geralmente esse transtorno obsessivo traz muita ansiedade e medo. Ele vem da ansiedade, ele perpetua a ansiedade e gera muito medo. É um desconforto enorme. Esse pensamento repetitivo, essa obsessão, podem ser sintomas de desequilíbrio de qualquer um dos 5 órgãos envolvidos, grandes órgãos envolvidos na medicina chinesa, que é o coração em primeiro lugar, que é a morada do Shen, o fígado, o baço, o pulmão e os rins. Então a medicina chinesa enxerga o transtorno obsessivo compulsivo como uma desorganização energética intensa desses órgãos, praticamente do coração em primeiro lugar, um desequilíbrio da energia vital do coração, que os chineses chamam de Qin. Outro aspecto, então, vamos dar alguns exemplos da compulsão. Medo excessivo de contaminação. Dúvidas constantes. Será que eu tranquei a porta? Será que eu fechei a geladeira? Será que o gás não está escapando? Então, a pessoa tem uma necessidade também de simetria. Tem uma obsessão por passar com o pé direito na porta, por não passar debaixo de escada. Tem medo de ver gato preto e se arrepia com essa possibilidade, acha sempre que a cor da roupa vai interferir se vai acontecer um acidente ou não. Eu tenho que viajar de branco, eu tenho que viajar, eu não posso pegar. Então fica naquelas manias, naquele medo excessivo. E é muito frequente o medo excessivo de contaminação. E é interessante porque 2 a 3% da população mundial apresentam hoje transtorno obsessivo compulsivo. E isso começa, em geral, na adolescência e no adulto jovem. Então, nós temos adultos jovens, pessoal aí de 18, 20 e poucos anos, 15 anos, com manias. Mania de limpeza, só come se tiver lavado a mão não sei quantas vezes. Não se aproxima de nada sem usar álcool na mão ou com um pano. Não abre uma maçaneta se não for com um paninho. Só come determinada comida porque foi muito bem cozida e feita por mãos que ele confia ou por ele mesmo. Né? Então, restringe a vida, porque a pessoa acaba não saindo de casa, não come fora de casa, tem medo de encostar em qualquer lugar, não entra em metrô, não entra em ônibus com medo da contaminação, e ela vai se fechando, se fechando, se fechando. Eu tenho o caso de um rapaz, hoje ele está com 28 anos, transtorno obsessivo compulsivo muito grande, ele toma vários banhos por dia. Se ele toca em algum objeto que veio fora da casa dele, ele tem que tomar banho, ele está restringindo a vida, porque ele não sai para trabalhar, porque o trabalho pode ser um lugar de alta contaminação para ele. Né? Então, os sapatos, ele usa o sapato, ele chega da rua, quando ele sai, ele tem que lavar totalmente os sapatos dele estão totalmente estragados, porque ele coloca o sapato dentro do balde com sabão. Né? Então, é muito grave em algumas pessoas esse transtorno. O outro componente do transtorno, além da obsessão, são as compulsões, comportamentos, rituais repetitivos que a pessoa sente necessidade de realizar para aliviar a ansiedade das obsessões. Então, ele acaba tendo uma mania de lavar as mãos, muitas vezes, checar se a porta está fechada, se as janelas estão encostadas, organiza os objetos de uma forma muito rígida, numa ordem rígida. Porque se ele aquele objeto sai daquela posição, algo muito ruim pode acontecer. Então, ele sempre correlaciona com algo muito negativo. Nunca é para o positivo, sempre é para o negativo. Então,
Essas manias todas leva a pessoa a um estado de perfeccionismo doentio, porque causa muito sofrimento, atrapalha a rotina, afeta o trabalho, afeta os relacionamentos, porque não é fácil estar ao lado de uma pessoa onde te priva. A pessoa que tem toque, ela também te priva da sua liberdade dentro de casa, da sua qualidade de vida. Porque a pessoa restringe a qualidade de vida dela e fica obsessivamente atrás do seu comportamento. Olha o que você fez, olha o que você tirou do lugar. Você não tirou o sapato, você não limpou tal coisa, você está contaminada e se afasta. Então, alterações dos circuitos cerebrais estão ligados a esse transtorno de ansiedade. Grandes alterações nos circuitos de sinapse de áreas do cérebro dos nossos neurônios. O transtorno obsessivo compulsivo, ele também tem um caráter, uma causa genética. Existe mais de uma pessoa com toque dentro da mesma família. Às vezes não é um irmão, não é o pai, é a mãe, é um avô, é uma avó, é um primo, é um tio. E o que desencadeia e também pode agravar o transtorno obsessivo compulsivo é o estresse e os traumas emocionais que podem acontecer em algum momento da vida. Os tratamentos, então nós vamos falar dos tratamentos convencionais, que é a psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, que vai tratar esses comportamentos de uma forma mais objetiva. Em alguns casos, medicamentos, psiquiátricos, apoio da família é essencial para você não deixar reforçar esses rituais compulsivos. Então, a família também é orientada a lidar com esse paciente. Mas o que eu gostaria de falar hoje é sobre a medicina chinesa. Então, no meu livro, para quem tem o livro em mãos, na página 216 eu falo do transtorno obsessivo compulsivo e digo das manias, das compulsões, da agitação, dessa ansiedade excessiva, intranquilidade, impaciência e até a bipolaridade. Muitos pacientes bipolares também acumulam o toque. Uma preocupação exagerada com doença, com contaminação, limpeza. E se tudo não for perfeito, algo ruim pode acontecer. Na medicina chinesa, como eu falei, o principal órgão envolvido é o coração. Então, quando uma pessoa me procura com transtorno obsessivo compulsivo, eu vou buscar homeopatias e ervas chinesas para tratar o meridiano do Qin, do coração, que é o órgão que funciona como um receptáculo das funções ativas da consciência. É a morada do Shen, é a morada da alma, da consciência. O coração, ele abriga, ele expressa os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos mais profundos. Ele abriga a nossa imaginação, o nosso intelecto. Ele participa da memória dos eventos passados. Muitos eventos passados ficam no nosso coração. Como um copo ou cálice, o coração contém sangue e o Shen, que é a nossa consciência, a nossa alma. O nosso vinho sagrado está no nosso coração. Quando a gente fala eu te amo, você não põe a mão na cabeça, você põe a mão no coração. Ou seja, ao se alojar no coração, o Shen não está em um lugar fixo, mas o Shen, ele circula com o sangue pelos nossos vasos, porque o coração é a nossa bomba. Então, se esse coração está constrito, esse coração está sofrendo, existe uma restrição da circulação do corpo. Se esse coração está alegre, está leve, está feliz, o sangue flui pelos nossos vasos de uma forma bastante saudável. Você sente percorrer a energia pelos seus vasos, pelos meridianos, e isso acalma o seu cérebro, a sua mente. Então, o Shen, o coração, o Qin, ele está em todo o corpo, pois o sangue dos vasos irriga tudo,
a pele, os nossos olhos, a nossa expressão do olho tem muito a ver com o coração. É a atividade dinâmica que está a nosso dispor na essência do nosso coração. Então, na medicina chinesa, a gente vai fazer o diagnóstico pelo pulso. Então, na hora que você toca o pulso, você vai ver se é só o coração que está envolvido ou se tem o fígado levando calor para dentro do meridiano do coração. Então, se tem umidade, se tem mucosidade, se tem a participação do baço no transtorno obsessivo compulsivo, isso é muito frequente. Então, são línguas que têm a parte da frente da língua meio vermelhinha, às vezes até uma rachadura na ponta da língua, uma língua com pontos vermelhos na lateral da língua, então existe calor ali. E se tiver marca de dentes nas bordas, tem todos esses órgãos participando, o baço, o fígado e o coração no desequilíbrio. E aí nós temos vários medicamentos chineses e no livro eu cito alguns como Shai, Hu, Xia, Long, Gumulitang, Wan Mianpian, Suanzhao Rentang, Tianvan Buxindan, o Gamai da Zhaotang. Então, serão escolhidos as fórmulas pessoais, conforme cada indivíduo, baseada nos seus próprios e pessoais desequilíbrios. E na medicina germânica, né? O que a medicina germânica fala do transtorno obsessivo compulsivo? Fala aqui que são conflitos de território, geralmente mais de um conflito envolvido. Há sempre uma história familiar mal transmitida transgeracionalmente. É comum ter muitas pessoas da mesma família com toque. E gera o quê? Insegurança, desânimo, tristeza, que podem aparecer concomitantemente. Então, olha aqui: insegurança, indecisão, meridiano do fígado, desânimo, falta de energia vital, meridiano do rim, tristeza, meridiano do coração. Ansiedade, tristeza, meridiano do pulmão, desculpe, e ansiedade, meridiano do coração. Então, tudo isso pode acontecer e o que a gente muito recomenda demais é a constelação familiar, além da psicoterapia, da terapia cognitivo-comportamental, mas a constelação familiar muitas vezes identifica num antepassado, num movimento dentro dessa família, nesse campo morfogenético, a causa primordial do toque, do transtorno obsessivo compulsivo. Na psicoterapia, se identifica traumas, muitas vezes de vida intrauterina, traumas que a mãe recebeu e passou aquele trauma para o feto. Hoje nós sabemos que o feto ele tem um tipo de sentimento que está registrado nos seus neurônios desde a vida intrauterina, de percepções neurológicas. Ele está em conexão direta com a mãe. Ele e a mãe são um só. Não existe uma separação do feto com a mãe. Tudo que essa mãe recebe em termos de traumas emocionais, de aborrecimentos, preocupações, de desejos, de frustrações, de depressão, de tristeza, né? Um dos casos, uma menina, eu tive alguns anos atrás, hoje ela, graças a Deus, está bem, é uma grande advogada, mas ela tinha uma sensação de inadequação desde a infância, porque essa mãe engravidou muito jovem e rejeitou. Não teve a capacidade de fazer um aborto, graças a Deus, mas ela rejeitou a gravidez toda. E depois do nascimento dessa menina, a mãe não deu o peito, não quis amamentar, não queria nem ver a criança. E a avó que salvou a situação, essa avó, uma pessoa maravilhosa, muito piedosa, e essa avó que assumiu como filha essa criança. Durante muito tempo, esse bebê a bebezinha que foi crescendo, foi chamando a avó de mãe, porque ela só com mais idade, ela entendeu, com 5 ou 7 anos, não me lembro exatamente, entendeu que quem era a mãe
ela chamava de irmã e na verdade era mãe. E isso tudo levou esse choque emocional, essa notícia de que ela não era mãe, não era filha da avó, mas sim filha da irmã, levou a um transtorno de ansiedade absurdo. A partir dali, na escola, o comportamento muda, passou uma adolescência muito difícil, rejeitando essa mãe, que também era uma mãe que, apesar de já entender que ela realmente tinha que ter a função de mãe, ela não sabia como exercer essa função. Então, houve muita rejeição dessa criança, desse adolescente com essa mãe. Então, tudo que a mãe tocava, começou com isso, tudo que a mãe pegava, tocava, ela tinha nojo. E ela começou a transformar isso numa obsessão, não deixar a mãe tocar nela de forma nenhuma. E aí a homeopatia, lá pela idade dos seus 14 anos, a homeopatia pôde ajudá-la demais. A psicoterapia, ela aceitou fazer, a medicina chinesa, e ela foi entendendo que era um fato que ela não poderia tirar da vida dela, porque é um fato concreto, a mãe era aquela pessoa, e que ela deveria aceitar essa mãe. E depois de muito trabalho, começou melhorando as manias dela. Ela começou a esquecer de fazer uma limpeza, esquecer de controlar a porta da rua, que ela achava sempre que ia entrar alguém, se estava fechado ou não. E a família começou a perceber que ela estava relaxando mais e estava colocando foco, a atenção em outras coisas normais da idade. E ela foi entendendo e com todo um trabalho em equipe, ela acabou se curando totalmente. E hoje era uma pessoa absolutamente normal, né? Uma pessoa muito focada, muito dedicada, advogada, já está formada, bem-sucedida, num escritório grande, trabalhando e se preparando para ser uma juíza, que é a intenção dela. Então é possível sim, mas a gente sempre tem que identificar o começo dessa história. Aonde começou essa mania? Sempre tem um porquê. E sempre está muito perto da convivência com a família, com os traumas que tem naquela convivência entre pai, mãe e filho, entre pai, mãe e avós, enfim, o núcleo da família, mesmo que esse transtorno comece a uns 40 anos de idade, quando você vai olhar a raiz disso, está lá na família. Mesmo que não tenha se manifestado até os 40 anos de idade, quando a gente faz uma anamnese bem feita, a gente vê que tem alguns sinais do transtorno obsessivo ou do compulsivo, muitas vezes do compulsivo, pessoas que têm manias compulsivas que passou desapercebido porque não era assim tão forte, e aí acima dos 40 anos começa, num momento de dificuldade na vida, começa a obsessão mais forte, mais desequilibrada, mas tem sempre que olhar lá atrás para curar, tá bom?